Ok, Luciana Barros, mais uma vez com a gente aqui para conversar com meus aluninhos lá. Bom, como eu já te falei, eu vou conversar umas coisinhas com você, que é para eu usar numa turma que fala sobre interpretação. Eu sei dos teus dotes interpretativos, né, que eu sei que você já trabalhou como intérprete, suponho que freelancer, não é isso? Sim. Tá. Aí eu vou fazer o seguinte, só para a gente fazer uma coisa mais organizada, eu vou pedir para você, vou te fazer umas perguntinhas, aí você vai, fica à vontade para falar do jeito que você quiser, o que você quiser, tá? Não se preocupa muito com o foco, se você quiser fugir do assunto que você achar necessário, fica à vontade, ok? Tá bom. E aí depois, sobrando tempo, eu já pedi aos alunos que fizessem umas perguntas para você, eu já falei sobre você, o que que você faz, onde é que você mora, o que que você come, como você vive, e aí eles fizeram umas perguntinhas, depois no final eu passo para você, aí depois eu repasso para eles, faço um relay, ok? Tá bom. Então, Tá, obrigada pelo convite mais uma vez, de me ter aqui, seus alunos também, um prazer. não, Vamos lá. você que é sempre bem-vinda com teu conhecimento aí para ajudar a gente a entender um pouquinho dessa prática lá. Bom, primeira coisa é a seguinte, se apresenta aí para quem não te conhecer ainda, quem é você, o que que você faz, essas coisas todas, aí depois eu começo umas perguntinhas mais específicas. Então, meu nome é Luciana Barros, eu sou jornalista, estou morando em Londres há 6 anos, e aqui em Londres eu trabalhei como jornalista e trabalhei como intérprete e tradutora, né? Trabalhei como freelancer, como você bem lembrou, para várias agências de interpretação e tradução. E é isso. Ah, Beleza, beleza. Até no outro vídeo que a gente gravou, quer dizer, você já fez tradução, faz tradução também, jornalista, com vasta experiência, e aí você foi trabalhar com interpretação. Minha primeira perguntinha para você seria o seguinte: como é que surgiu essa história de você trabalhar como intérprete? Foi alguma coisa que você procurou, caiu do céu? Como é que foi? não, eu procurei, porque eu estava precisando trabalhar. O que que eu sei fazer, né? Quais são os meus talentos? O que que eu posso fazer para sobreviver? Trabalhar como jornalista, mas trabalhar como jornalista, minha primeira língua sendo português, restringe muito. Estou em Londres, uma cidade que tem vários correspondentes e freelancers para o Brasil, mais difícil ainda. Aí pensei, ué, por que não, né? Nessa área de tradução e de interpretação. E aí eu estava vendo aqui, eu estava vendo mais atualizado uns dados que eu não sei se vocês sabem, né? No Reino Unido fala-se mais 300 línguas. Porra, É. E aqui em Londres, especialmente, né, uma cidade, a capital e de uma diversidade absurda. A língua mais falada, vou te dizer agora, aqui é Bengali, porra. número um, em Londres. A segunda mais falada é o polonês. Terceira, turco. Português, que é o português continental, não é o português brasileiro, né, como eles dizem, aparece em 10º lugar. Mas aí tem um dado também muito interessante. Menos de um em cada 10 britânicos consegue falar fluentemente uma segunda língua. Isso é exatamente 8%. Eles são monoglotas, não adianta. Entendi. Aqui a galera é monoglota. Se você falar alguma coisa em outra língua, eles já ficam sem entender, já ficam desesperados,
não consegue, é uma coisa mesmo impressionante. E então eu falei, bom, vou arriscar Pera, só um a instantinho, área. deixa eu voltar, desculpa te interromper. Só para complementar aquilo que você falou, que eu achei muito interessante. Então, essas línguas mais faladas são em grupos de imigrantes restritos, né, que ficam em locais específicos e que falam essas línguas diferentes do inglês, é isso? Tem as comunidades, né? As pessoas que falam, e o inglês é a segunda língua dessas pessoas. E algumas não têm nem o inglês, só falam essas línguas mesmo, né? Estão numa comunidade fechada. Tem Ah, mas gente que. o que você falou, a mais falada é o Bengali, mas fora o inglês, né? O inglês deve ser o mais falado em Londres, não é isso? Sim, eu estou te falando aqui Fora o as inglês, né? 10, Lógico. as 10 línguas estrangeiras mais faladas em Ah, Londres, tá, estrangeira, tá? Então tá? fora o inglês, né? Lógico. Entendo. Não, inglês não entra nisso. Tá, não faria sentido. Não, Agora, beleza. Mas aí, desculpa, eu te cortei. Fala. Aí você estava procurando e você. aí eu pensei, não, por que não, né? De repente, Uhum, português de Portugal, português brasileiro, e o português de Portugal é diferente, né? Português brasileiro, eu também tenho francês, tenho espanhol, italiano, então acho que dá para fazer alguma coisa. E aí comecei a procurar as agências de tradução e interpretação, me inscrever, né, preencher, tudo online. Nunca pisei em nenhuma. Não uhum, conheço a cara de nenhum coordenador, de nenhuma pessoa. Nunca vi. Só por telefone, por e-mail ou por app, né, por computador. E os trabalhos todos também. Nunca, não sei. Não tem sede em Londres. Geralmente essas empresas, essas agências são sediadas em Manchester. uhum. Então, isso. E aí teve uma época que eu cheguei a estar trabalhando para 3 ou 4 agências diferentes, Uhum. né? E E, aí com, foi isso. e como é que é o processo de contratação? Você entra em contato, tem. Você entra lá, preenche a ficha, né? De Uhum, quais são as línguas, experiência, mais ou menos o teu currículo, manda um currículo também. Acho que também as áreas, eles perguntam que áreas que você trabalha, que você gostaria de trabalhar. e tem alguma E prova, aí alguma entrevista, alguma coisa? eles te mandam um teste online Uhum, e escrito, né? As perguntas e tal para você. Depois checam os teus documentos todos, né? No caso, eu tinha um documento que é super importante aqui, que eles chamam do DBS, que é o nosso antigo atestado de bons antecedentes. aham, Isso aqui existe e tem um peso enorme, porque para você poder trabalhar com vulnerável, com pessoas vulneráveis, você tem que ter o DBS para poder trabalhar no que for, né? No hospital, com menor, na cadeia ou na polícia, ou numa corte, num tribunal, você tem que ter esse atestado. E eu tinha, porque eu sou voluntária da Cruz Vermelha aqui, né? E essa ideia também, na verdade, de começar a tentar ser intérprete, fazer esse tipo de trabalho, surgiu quando eu estava sendo voluntária na Cruz Vermelha, quando eu comecei, porque todos os colegas diziam assim: nossa, mas você fala essas línguas todas, isso é maravilhoso. E me botavam, toda operação que a gente ia, ou socorro que a gente ia, né, que eu sou voluntária do Serviço de Emergência de Londres, né, me botavam para atender pessoal estrangeiro, né, quem não falava inglês e tal.
E os ingleses ficavam fascinados, nossa, com essas línguas todas, não sei o quê. E aí foi assim. Então, faz a tal da prova, manda os documentos, e aí os caras te aprovam. Não tem muito mistério, muito rigor, não, Então entendeu? a prova é só E elas escrita, pagam né? mal. Oi? A prova é só escrita, não tem entrevista oral de interpretação, é só escrita. Nada, 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 nada. Eu estou te falando, nunca vi a cara de ninguém, de nenhuma dessas agências. Escutar a voz do telefone só assim do cara que fazia contato eventualmente com os intérpretes para me dizer que tinha sido cancelado um trabalho, ou eu perdida no endereço, falando, eu estou aqui no endereço, não estou achando, deve ter alguma coisa errada. Assim, só. Nunca, Então, nunca vi ninguém. então o E pessoal, a grana é ruim. entendi. Aí eu descobri depois que para viver disso, mesmo me matando de trabalhar, como eu me matei várias vezes, não dá, não dá mesmo, porque a Tem. grana é curta, né? E os trabalhos não é assim, você vai ficar, você vai fazer um trabalho, vai ser intérprete amanhã durante 10 horas ou durante 8 horas. Não existe isso. É tipo 1 hora, 2 horas, Entendi. sabe? O mínimo é 1 hora, né? Então, e aí a hora eles pagavam 12 libras, Tá, ou seja, e não pagavam transporte, né? entendi. Agora, Transporte em eu Londres é só, caríssimo. eu só fiquei curioso pelo seguinte, porque você faz a prova escrita, né? Então, depois, como é que você é avaliada no teu trabalho? Provavelmente quem vê você em ação lá é que viu se você funcionou bem ou não e deve ter uma avaliação lá para isso, não é isso? Eu acho que sim, porque no meu caso, o que aconteceu muito era das pessoas com quem eu estava trabalhando, eu fiz muita interpretação, acabei me especializando em ser intérprete para o NHS, que é o Uhum, SUS aqui, né? uhum, Então, fiz muita interpretação para médico, para psicólogo, para psiquiatra, em hospital, fiz algumas em hospital psiquiátrico, em manicômio judiciário, então, essas pessoas, os clientes, né, os psicólogos, etc., etc., me davam um retorno. Geralmente, no final, eles diziam: muito obrigada, foi ótimo. Tem como você voltar na próxima? Isso era a primeira coisa, era assim: tem como você voltar na próxima? Ou então, era assim: é muito ruim isso, porque na próxima vez não vai ser você com esse cliente. Aí eu dizia assim: não, pode ser sim. Se você ligar, quando você ligar para pedir o intérprete marcar, você dizer que você quer que eu venha, Luciana. Você pede, aqui está o meu número de intérprete, aí dava, porque tinha, sim, eles me mandavam também um crachá, uma carteirinha, uhum. que eu tinha que levar e apresentar. E deixa eu ver, um minuto, mostrar uma folha de trabalho para vocês. Porque na própria folha, essa folha, eu tenho mandar, fotografar, né, e mandar por e-mail de volta para a empresa. Você consegue ver? Dá para ver, dá Eu para posso ver. te mandar uma foto depois também, se você quiser mostrar para os alunos. Então, aqui tem uma coluna Uhum. que é a avaliação do meu trabalho. E aí Entendi. pergunta, né? O intérprete chegou na hora, o intérprete estava usando identidade, o intérprete se apresentou, o intérprete se vestiu apropriadamente, o intérprete mostrou boas maneiras com o cliente. Como você classificaria o intérprete de modo geral? Por favor,
faço um círculo. Muito bom, bom, não satisfeito. E comentários. Então, normalmente, isso aqui é que era um retorno para a agência. E aí eu mandava logo depois, porque se você não manda essa folha depois que você faz Uhum, o trabalho, assinada pelo cliente, tá vendo? Assinada pelo cliente, tudo, você não recebe, entendi. né? Então, era isso. E alguns mandavam, botavam aqui comentários ótimos, ou mandavam e-mail para a agência dizendo, elogiando. Então, era muito isso, Então né? você provavelmente deve ter recebido vários convites para voltar, né? Não, não, eles não consideram que eu saí, porque o Não, contrato não, é um não. contrato. Não, eu estou dizendo, o pessoal te elogiava e tal, e te chamavam de novo. Sim, sim. Esse aqui mesmo, que eu te mostrei agora, eu fiquei trabalhando com ele, é um psicólogo. Eu fiquei trabalhando com ele quase 2 anos. E Pô, com a mesma cliente, que era uma menina autista, e com ela. Então, e- que foi muito bom, porque no final das contas a gente tinha desenvolvido um relacionamento ótimo, eu com ele, né? E com a menina e a família. Então, foi muito bom mesmo, muito bom. E a minha saída, né, coincidiu, eu parar de fazer esse trabalho, também coincidiu com a saída dele do departamento em que ele estava. Ele também foi para outro, mas me mandou o contato dele, me deu o contato dele, eu falei, ó, se eu precisar de referência para algum trabalho, mas é claro, mas é lógico. Então, foi assim. Não sei se eu respondi de não, forma. respondeu, respondeu. Você já entrou até no meu próximo assunto, que a primeira coisa é o seguinte. Bom, antes disso, quais eram as tuas línguas de trabalho? Assim, você interpretava de que língua para que língua? Ou era sempre para o português? Era sempre do inglês? Variava? Como é que era essa parte? Geralmente era do português, português, majoritariamente português de Portugal ou da Madeira. Dificilmente era português brasileiro, dificilmente, para o inglês. E do inglês para o português. Tá. Mas também fazia francês. Tá, só um detalhe aqui, cortou um negocinho, só para resgatar, para não ter que editar. Você falou do português de Portugal, de onde mesmo? Português de Portugal, das colônias Ah, portuguesas, tá, tá, né? De tá. Angola, Madeira, que também tem muita gente aqui. Português brasileiro era bem pouco. Daí você Não falou rolava também muito. francês também? Francês também e espanhol Aí também. era francês, inglês, francês, espanhol, inglês, espanhol, né? Sempre com Isso. inglês no meio do caminho, não é isso? O inglês no fim, né? Tá, tá, não, tudo bem. O meu cliente era alguém Tá, monoglota em inglês. entendi, entendi, entendi. Eram os monoglotas. Tá. E aí era muito interessante quando era espanhol ou francês, né? Porque, na verdade, a minha cabeça ficava trabalhando em 3 línguas, era uma coisa completamente louca. Quando terminava, eu estava zuretinha. Tá. E como é que era o contexto de trabalho? Você falou que você trabalhava para um psicólogo, não é isso? Mas quais eram os contextos? Onde que você chegou a trabalhar? Onde você chegou a ser chamada para trabalhar? Esse psicólogo era em clínica, hospital, era na casa dele? Dá uns exemplos de contextos de trabalho. Onde é que você foi? Onde é que você exercia a tarefa de interpretação? Fala um pouquinho do teu contexto de trabalho, quer dizer, onde é que você fazia interpretação? Você falou do psicólogo, por exemplo. Era clínica, Hum. hospital, na casa dele, e outros lugares, onde é que você ia? Você falou em prisão, onde é que você chegou aí? E dá uma palhinha do que você chegava a fazer, do que você fez em alguns desses lugares para gente. Ah,
foi ótimo para eu conhecer Londres. Eu fui nos lugares mais inacreditáveis e mais distantes e fora de Londres, em cada lugar que até Deus duvida. Não tinha um lugar fixo, então, às vezes, era um hospital, às vezes, era um consultório, outras vezes, como eu te falei, manicômio judiciário, outras vezes uma cadeia, outras vezes a casa de uma pessoa, como esse que eu mostrei aqui, a folha, né, na casa da menina, da família, né? Então, esse tipo de lugar, todo tipo de lugar, né? Tá, me dá um, só para o pessoal entender legalzinho, eu vou perguntar um por um, dá um exemplo de uma situação que tenha acontecido no Não, hospital. tá bom. Eu estava pedindo para você dar um exemplinho em cada lugar desses que você enumerou, assim, o que acontecia, só para o pessoal ter uma ideia. Então, por exemplo, Tá bom, eu vou te perguntando dos lugares, você vai falando, até porque se cair, eu edito depois. No tá bom. hospital, conta uma situação que aconteceu, por exemplo, no hospital. Hospital, tem várias. Não, tudo bem. Uma, Logo duas, no três. começo, logo no começo, quando eu recebi, porque eu recebi as informações do trabalho no meu e-mail também, né? Online. Uhum, Então, eu recebi a data, que tem aqui a data, o nome do paciente, do cliente, não do paciente, o cliente geralmente era um médico, a hora, né? E a duração esperada, uhum, uma hora e meia, e a língua. uhum, E aí, quem encontrar, o lugar aonde ir e observações. Aí, na observação, só tinha assim, termination. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, o que será isso aqui, termination? E fiquei muito intrigada. Aí fui olhar, deixa eu ver exatamente aonde é isso aqui. Aí vi que era um hospital, num lugar no subúrbio bem longe. Aí entrei no site do hospital, fui olhar. Falei, não é possível, será? Aí daqui a pouco toca o meu telefone. E era da agência, era a pessoa que tinha me marcado. Ah, Luciana, você está marcada para isso aqui, bababá. E eu tô quieta, que eu não ia perguntar o que era termination, tô lá bonita. Pois é, queria saber se tem algum problema para você ser termination. Aí eu, como assim? Tem algum problema religioso, alguma coisa que você... Falei, não, não tem problema nenhum. Aí eu entendi, me deu estalo, era aborto. Eu estava indo para ajudar uma paciente que ia fazer um aborto, uhum. porque aqui o aborto é legalizado, né? Não tem problema, é feito em hospital, e mulheres vêm da Irlanda para cá para poder fazer, vêm de Portugal, de outros lugares para poder fazer também. E aí, lá fui eu, bonita, pensando, meu Deus do céu, como é que vai ser isso, né? E aí passei, né, por umas situações assim complicadas, porque você não pode, né, tomar partido, você não pode se posicionar. Então, tinha mãe com filha muito novinha, a mãe arrasada e a filha apavorada, e eu tentando meio que acalmar as duas e explicar como que ia ser, o que ia acontecer, mais ou menos, né, das informações. Outra coisa que as agências fornecem, elas fornecem glossário, né, online, né, de termos médicos, de termos, sei lá, jurídicos, tem glossário
de todas essas áreas. Então, eu sempre estava estudando, dando uma olhada, lendo, procurando saber, antes de ir para um trabalho, no caso de um aborto, né? Eu dava uma lida, procurava estar por dentro para poder entender claramente também o que o médico estava falando, a enfermeira, porque a clareza, né, da informação é fundamental, tanto para o cliente, que é o inglês monoglota que estava me contratando, quanto para o paciente que está lá, né? Ou para o preso, o que for, né? E nessa questão do hospital acontecia como? O médico te falava, você transmitia para o paciente, aí a paciente fazia pergunta, você transmitia para o médico, era esse Normalmente, processo? quando o médico chamava paciente, eu já me levantava junto, me apresentava ao médico em inglês, falava, meu nome é Luciana, eu sou a intérprete, ou então, às vezes, o médico saía da sala, perguntava, tem intérprete agora para tal hora, ou me chamava pelo nome, aí eu dizia, sou eu a intérprete. Aí o médico me mandava entrar antes do paciente, para meio que me dar uma brifada e tal, coisa e tal. Ou então eu entrava junto com o paciente na sala para consulta. E aí eu traduzia imediatamente, era quase que simultâneo, né? O que o médico dizia, o que o paciente dizia, e eu interpretava o que o paciente dizia exatamente como o paciente dizia. Então, se o paciente dizia assim, é, eu estou muito revoltado, eu dizia, era como se eu, Uhum. falando inglês, fosse aquela pessoa, entendeu? Eu virava um canal apenas, ali eu tentava desaparecer, embora eu estivesse ali presente, para aquele médico entender o que a pessoa estava sentindo, especialmente nas sessões, né, de psicanálise com psiquiatras, né, pessoas assim, momentos dramáticos, né, de gente, por exemplo, em caso de atendimento psiquiátrico, existe um questionário que muitos psiquiatras vão pedindo para a pessoa preencher. Acontece que esses clientes, muitos deles não sabem ler, muito menos escrever em inglês. Então, quem tinha que preencher o questionário para essas pessoas era eu, e traduzindo para essas pessoas. Uhum. Então, normalmente, uma pergunta que sempre aparece assim: você já pensou em se machucar? Já se machucou alguma vez? Você já pensou em morrer? Em que, se você morresse, seria melhor? E várias vezes as pessoas começavam a chorar, desabar e a dizer: sim, eu quero morrer, eu estou pensando em me matar. E aí eu tinha que passar exatamente isso para o médico, Uhum. porque é uma coisa muito séria, né? Não dá para você, não, essa pessoa está no momento. Não, eu não tenho que julgar nada disso. É uma pessoa que está ali diante de um psiquiatra numa situação que eu não tenho mais informações, mas que é, ao que parece, desesperadora, e eu tenho que ajudar de alguma forma. Como é que eu vou ajudar? Vou fazer aquele profissional entender, né, o desespero dessa pessoa. Né? E Então, às vezes, a pessoa tinha clientes assim que estavam tão alterados, num estado tão alterado mentalmente, que não conseguiam falar coisa com coisa em português. E aí eu começava a falar para o médico sem fazer sentido, coisa com coisa não fazendo sentido para o médico. E aí eu dizia assim, posso fazer uma observação? Eu perguntava para o médico, aí, claro. Eu falei, olha, a pessoa não está conseguindo se comunicar coerentemente, claramente em português.
O que eu estou lhe dizendo é exatamente o que a pessoa está dizendo, que não está fazendo sentido em português. Uhum. Aí o médico dizia, ah, muito bom, obrigada, não sei o quê. Entendeu? Porque era importante, né? Um estado de desequilíbrio tão grande, começar a dizer coisas que não faziam sentido, né? Às vezes, depois de uma consulta dessas, de uma interpretação dessas, o médico pediu para eu ficar, quando o paciente saía, pediu para eu ficar, porque ele tinha que assinar essa minha ficha, né? Uhum. E aí conversava um pouco mais, falava qual foi a sua impressão, o que que você... Não, a pessoa não está falando coisa com coisa, está num momento muito angustiado. Ou então, às vezes, eu tinha que explicar coisas da cultura, né? Da cultura portuguesa, né? No caso, né? A coisa da família, a importância que é a família, ou a religião, a coisa da religiosidade, né? Da religião católica, a questão da culpa. Várias vezes eu expliquei para os médicos, ou de falar muito alto, dizer assim, não significa que essa pessoa está brigando comigo, ou está com raiva crossed comigo ou com o senhor, não, de jeito nenhum, é porque na coisa mesmo da cultura Uhum. fala-se mais alto, gesticula-se muito, Entendi. né? E situações específicas, você mencionou a do aborto, essas questões psiquiátricas, você chegou a acompanhar alguma cirurgia ou pré-cirurgia, algum tratamento? Pré-cirurgia, 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 eu fui chamada para uma pré-cirurgia, ia ser alguma coisa nos rins, e aí eu fui chamada, a pessoa já estava lá, aí, nesse caso, eu tive que ser intérprete para a equipe toda, né? Para a enfermeira, Uhum. depois para o anestesista, para o médico, mas não precisei entrar na sala de cirurgia, porque a pessoa ia estar com anestesia geral, então eu fiquei esperando mesmo na enfermaria, no quarto, para quando a pessoa voltasse, porque, inclusive, o horário era curto, era uma coisa que eu podia ir embora, não precisava ficar para depois da cirurgia. Aí a pessoa que ia ser operada falou assim, mas você vai estar aqui quando eu acordar, né? Aí eu olhei para o médico, aí o médico falou assim, era bom. Eu falei, não está previsto aqui, mas se o senhor puder ligar para lá para a gente e pedir, eu posso ficar. Porque às vezes eu saía de um trabalho para outro, eu engatava de um no outro, né? Mas aí fiquei, para quando a pessoa acordasse estar lá, poder falar, sei lá, é muito assustador, né? Eu fico imaginando você não ter, né? Você não dominar a língua, você está num país que não é o teu, fica doente, não dominar a língua, você está nesse sistema. Outra coisa que acontece muito, acontecia, eu não sei, agora com essa pandemia, então está tudo mudado, eram as famílias, né? Sempre tinha um jovem, né, que nasceu aqui ou que dominava, era fluente em inglês, e esse jovem ia acompanhando a pessoa que precisava de um intérprete nas consultas. Acontece que esse jovem era da família. E isso não é a melhor coisa, né? Você ir para uma consulta com alguém da tua família sendo teu intérprete, isso não é legal, né? Porque existem coisas que você vai conversar com o médico que você, de repente, não quer abrir, né? Para o teu filho, ou para o teu neto, ou para o teu sobrinho, Ah, ou para o entendi. filho da tua vizinha, entendeu? É uma coisa mesmo de privacidade, de proteção e de competência. O cara não é o intérprete, ele não tem o conhecimento, ele não vai te explicar exatamente por que você tem que tomar aquele comprimido ali, depois de fazer o procedimento do aborto, e por que você tem que ir para casa de táxi, não no transporte público. Ele não vai te explicar isso, né? Isso não.
Então, nesses casos, esse membro da família que falava inglês não entrava com você, né? Era Não, só. isso agora, isso foi proibido, né? Ah, é? Por quê? Eles não deixam, o NHS não aceita, não aceita, tem que ter o tradutor. Porque deve ter dado muita confusão, deve ter dado muito problema, deve ter dado muita coisa do tipo, o doutor disse, e quem é que foi que testemunhar? Testemunhar o fulaninho, Ah, entendi. o estudante que fala inglês, não sei o quê. Não, né? Então, Porque nesses se dá casos. um problema grave, se dá um problema grave, esse negócio vai parar numa corte, como Uhum. é que é isso? Né? Então, nesses casos, entra o intérprete e a pessoa, entrando ou não entrando, quem manda é você. Exatamente, exatamente. É claro que hoje já saias justas também, de entrar a pessoa da família junto, achando que vai bater aquela bolona, e o médico dizer assim, olha, sinto muito, mas não vou falar com você, você não é intérprete, você é irmã da dona fulana, você pode ficar aqui, se a dona fulana aceitar, dona fulana, a senhora permite? Permito, mas vai ficar quieta, porque a intérprete é que vai traduzir. Entendi. Legal, isso é interessante. É, Dá um outro exemplo agora, por exemplo, numa cadeia. O que rolou? primeiro que eu levei um susto, né? Mas não te prenderam, não, né? Não, de jeito nenhum, que eu não sabia que eu estava indo para uma cadeia, Ah, não? né? Não, não, eu não tinha me tocado que era uma cadeia, era um manicômio judiciário. Ah, Era um manicômio judiciário? Não, não, era. Era uma coisa de segurança máxima, era uma coisa tão chocante. Primeiro que era longe demais, fora de Londres, era um prédio. A ala que eu fui era mais isolada e tinha toda a segurança, né? Então eu tinha que deixar todas as minhas coisas, minha bolsa, meu celular, tudo, num escaninho com chave, tinha que ser revistada, tinha que esperar acompanhante para me levar até onde ia ser a conversa. Tinha que passar por detetor de metal, né? E, e bastante assustador, sabe? Assim, de você ver o Estado policial em ação de uma maneira, primeiro mundo, né? De uma maneira mesmo, não é aquela coisa terrível que a gente vê de Brasil, né? É uma coisa muito profissional, muito ascética, sabe? Muito, mas igualmente violenta, igualmente, não é igualmente, é muito mais poderosa, sabe? No sentido de manter uma pessoa mesmo ali presa e tudo. E aí vinha a pessoa me buscar e ir comigo até o lugar, geralmente era uma sala separada, não era na cela da pessoa, nada disso, uma sala especial para isso, e, e aí ficávamos eu, a assistente social, se fosse o caso, ou advogada, se fosse o caso, ou se fosse uma reunião maior, como teve também, eu sentava num lugar lá, na mesa, mais perto, me diziam perto de quem que eu devia ficar. Geralmente era perto da pessoa, né, da vítima, e de uma outra pessoa da reunião que precisasse mais estar por dentro do caso, o advogado, o que fosse, né? E aí teve uma coisa interessante, uma dessas pessoas que eu conheci no manicômio judiciário, totalmente, coitada, fora de si, ela já estava lá há um ano e tinha tentado matar o próprio irmão num surto,
né? E aí deu polícia, e ela foi levada para essa prisão. Estava lá e estava esperando o julgamento do recurso dela para sair para uma acomodação, é isso Ah, mesmo? pode ser, É, pode ser. para acomodação fornecida pelo Estado, não sei o quê, mas com visitas ao hospital psiquiátrico, tudo isso, e o juiz, a justiça, o sistema vinha adiando a audiência dela várias vezes, várias vezes. E a coitada, ela não conseguia, ela, além de não estar conseguindo concatenar as ideias direito e contar exatamente o que aconteceu, que era o que a assistente social estava tentando descobrir, como é que foi exatamente no dia que você tentou matar o seu irmão. E ela não conseguia dizer exatamente, ela ia, voltava, vinha com umas outras histórias no meio. E para piorar a minha situação, ela não falava direito, tinha um problema de dicção, de articular as palavras, e isso com o português da Ilha da Madeira, que é uma Pô, coisa horrorosa. É pois. um horror, pois. E uma coisa também interessante que me acontece quando eu estou falando com os portugueses, eu começo a falar igual português também. Eu começo a falar com certo sotaque assim, ó, menina, eu nem te conto, Zé. Aí vira íntima. Aí saí, fiz lá meu trabalho, saí, a coitada esperando essa audiência. 6 meses depois, eu vou trabalhar no hospital psiquiátrico, perto de onde eu morava na época, no sul de Londres. Quem é que eu dou de cara? Era com ela, com essa moça de novo. Ela tinha sido transferida, que estavam fazendo uma obra lá na prisão, ela tinha sido transferida para esse hospital, ainda estava esperando a tal da audiência. Dessa vez eu ia fazer o trabalho com, com um advogado, o advogado dela. E aí foi isso, eu reencontrei ela 6 meses depois, estava com a aparência muito melhor, estava com as ideias mais concatenadas, entendeu? Mas foi muito interessante que ela olhou para mim e falou assim: eu acho que eu te conheço. Eu falei: conhece sim, fulana. Eu lembrava até o nome dela. Conhece sim, fulana. Eu te vi no tal lugar assim, assim, assim. Eu tive lá, fui eu que fui. É verdade. E aí, mó papo. Imagino, imagino, imagino. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que isso é muito legal, eu não sabia disso, dos glossários que ajudavam bastante, essa coisa toda que você teve. Agora, você sentiu que, evidentemente, você sendo jornalista, e até por eu te conheço, né, pessoalmente, você tem uma bagagem, digamos, cultural, uma coisa assim bastante grande. Isso ajuda muito na hora ou não quer dizer nada? Ou basta mesmo conhecer a língua e ter acesso aos glossários, à documentação, seja o que for? Você sentiu que a tua experiência como jornalista ou como leitora de jornal ou como antenada nas coisas, isso representou algum papel para você lá? Representou, representou mais do que a coisa de ser jornalista, não sei se é isso que você está perguntando, mas a minha bagagem, minha experiência de vida Uhum. foi fundamental, né? O que eu tinha feito um curso de, de, de psicanálise, aqui, introdução à psicanálise, e, e foi fundamental. Esse curso me ajudou muitíssimo, muitíssimo a perceber um monte de coisa, a como me colocar nessas situações, né, de atendimento mesmo psicológico e psiquiátrico, né, de como
poder ajudar mais o paciente. Isso foi fundamental. E para mim a sanidade mental também, né? Saber onde é que estava a dificuldade ali daquela pessoa, né? Você atender, você ser intérprete de uma pessoa que está dizendo que vai se matar, não é a coisa mais simples do mundo, É isso que eu ia te né? perguntar. Alguma dessas Você ser situações intérprete mexeu? de uma criança de 11 anos que está com anorexia e a mãe está desesperada alimentando essa criança, seguindo num hospital especializadíssimo, maravilhoso, e a criança continua perdendo peso e essa mãe desesperada, essa criança, eu fui intérprete com essa criança, sei lá, umas 4 vezes ou 5, né, durante todo um período que a menina estava indo. É barra pesada, sabe? E essas situações, alguma delas ou algumas delas mexeram contigo? Mexiam, assim, você se sentia mexida no processo de interpretação, depois, ou era simplesmente one more day at work? Ah, se eu me sentia mexida no processo de interpretação, Ou depois, essas situações te tocavam, assim, de alguma maneira, me emocionalmente? tocavam, mas na hora eu não deixava transparecer por nada nesse mundo, Então dava para porque não controlar, era sobre mim, eu não estava ali para isso. Hã? dava para controlar. Dava, tinha que dar. E aí eu fui ficando mais cascuda, fui controlando cada vez mais. Mas depois, quando saía, às vezes era coisa assim de sentar num banco de praça, num parque, dar uma respirada fundo, acender um cigarro, falar, caceta, o que é isto, meu Deus do céu? Né? E essa moça mesmo, essa que tentou matar o irmão e que ficou presa lá, sei lá quanto tempo, né? Volta e meia eu me lembrava dela, e me lembrava, tanto que eu me lembro do nome dela até hoje, né? Isso já tem 3 anos, 4 anos que eu tive com ela, eu não a vejo, mas me lembro da cara dela até hoje também, né? A outra Entendi. menina, a menina autista, profundamente autista, essa que da Folha que eu te mostrei aqui, que eu ia atender na casa dela com o psicólogo e que a gente ficou trabalhando junto com essa menina por uns 2 anos. Uhum. Eu, ele e a mãe e a menina, né? No final, você já criou uma relação, né? Você criou um vínculo, né? Que não é só mais um dia de trabalho, Uhum. mais 12 libras na tua conta, né? É mais do que isso, né? A menina já me conhecia, já me reconhecia também quando chegava, e ela tinha umas interações engraçadas. Tinha dias que ela não conseguia falar, falava muito pouco. E ela já estava com quase 30 anos. É, então, às vezes, ela chegava, quando ela me via, ela me pegava pela mão e saía me puxando pela casa para o segundo andar, onde era o quarto dela, para me mostrar coisas, mas isso sem falar, porque ela não verbalizava. E o psicólogo, a primeira vez que isso aconteceu, o psicólogo ficou lá embaixo na sala, super preocupado. E a mãe da menina ficou lá embaixo também. Eu fui sozinha com a menina. E eu respirando fundo, eu falando assim, não, vai dar tudo certo, nada há de acontecer aqui. E eu tentando me comunicar com a menina, dizendo assim, vamos voltar lá para a sala, porque o Jacob está lá, sua mãe está lá, vamos voltar para lá, depois você me mostra isso aqui, não sei o quê. E eu falando em português com ela, né, com a menina. Aí voltamos, descemos, não sei o quê. Ele, tá tudo bem? Eu, tá tudo jóia.
Essa parte foi legalzinha, né, também. Tá. Era É, tipo situações assim, do Arco da Velha. antes de passar para umas perguntinhas dos alunos, só para o pessoal ter uma ideia, você falou que em média seriam 12 libras por hora para cada interpretação. Só para ter uma ideia, quanto custa um aluguel mediano em Londres? Aluguel mediano Se você vai morar de aluguel, quanto custa por mês um aluguel médio? de um quarto De um quarto, assim. médio num lugar o quê? Não, razoável. Equivalente ao quê aí no Rio? Não, um lugar legal que dê para você morar com transporte, que não seja Transporte. um pardieiro, que não seja um lugar de alto nível, assim, um lugar razoável para você morar, em média. Média, umas 700 libras por semana. Por semana? Sim, Porra, então teria que interpretar muito, hein? seria. Porra, 700 dividido por 12, eu vou até fazer aqui na calculadora, Mas é uma coisa porque, louca. olha, 700 dividido por 12. Então você teria que fazer 58 interpretações por semana. E é 58, impossível. 58 por 5 dias, por exemplo, de trabalho, são mais de 10 por dia. Ou Isso não seja, acontece. isso não acontece. Então tem que ser um complemento mesmo, né? E tem mais um detalhe tenebroso, que é o seguinte: essa interpretação aqui eu fiz, olha que coisa, em setembro de 2018. Eu só vou receber no começo de novembro. Ué, 3 anos? Não, de novembro de 2018. Ah, entendi. 2 meses de prazo, mais ou menos. É. Entendi. E antes de passar para as perguntas do pessoal lá, se você tivesse que falar assim, de pontos positivos, negativos, qual foi o saldo desse teu trabalho? É, Foi legal? Você gostou? Pontos positivos? Foi legal, eu gostei. Super importante, eu acho. Acho um trabalho especial, entendeu? Especialmente essa coisa de você interpretar para uma pessoa que está no hospital, entendeu? Esse tipo de interpretação na área de saúde, Uhum. eu acho fundamental. Foi muito legal. Eu realmente gosto muito. Gosto especialmente de interpretar em terapia, entendeu? Gosto. Foi super válido para mim, enquanto pessoa também, para ver, né? Sei lá, a minha bagagem também, acrescentar isso, né? A minha experiência foi ótimo. Lados ruins, muito mal pago. É isso que eu Uhum. estou te falando. Extremamente mal pago. Extremamente mal pago. Não existe um contrato de trabalho, o contrato é que é o chamado contrato 0 hora, né? Então você não tem direito a coisa nenhuma, Uhum. né? Mas tem todos os deveres, né? Tem que estar vestido de acordo, como diz aqui, né? Tem Uhum. que usar o teu crachá, tem que se apresentar e não sei o quê. E, e eu acho que essas agências, elas não estão nem aí, na verdade, sabe? Elas não estão preocupadas se, se o intérprete é bom mesmo. É tudo mesmo um esquemão para Uhum. faturar, para ganhar dinheiro, né? Numa cidade
como eu te falei, né, em que se fala mais de 300 línguas, né, que a diversidade é absurda, e eles só querem mesmo faturar, não estão nem aí. Então, parece cada coisa. Eu encontrava, às vezes, com colegas, que eu ficava assim, meu Deus, como é que essa pessoa está vindo sem intérprete? Meu Deus do céu, umas coisas assim. E ouvia muito também dos clientes, né? Dizer assim, ai, finalmente você é uma pessoa diferente. Eu ficava assim, diferente como? Não, porque outro dia veio uma intérprete aqui que disse isso, disse aquilo, e eu ficava quieta, né? Mas ficava horrorizada. Tinha muito essa coisa. Então, acho que é uma grande fábrica mesmo de moer carne, de ganhar dinheiro, de faturar, sabe, as agências. Acho que elas não estão nem aí. E não Entendi. investem, não investem em coisa nenhuma, não estão preocupados em saber do intérprete. Nunca. Nunca tive uma gratificação a mais, tive elogios maravilhosos, coisas maravilhosas. Nunca tive um reconhecimento, nada, 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 porque é o esquemão mesmo de vamos faturar. Pô, essa tal de Luciana aí no português arrebenta, olha só quantos trabalhos, não sei o quê, e pronto, né? E eles Então, devem. se eu sair de lá, eu saí, eu não saí, eu continuo. Na verdade, eles me mandam e-mail até agora, eles oferecem, eu continuo tendo acesso ao site. Então, se eu quiser pegar um trabalho, eu vou pegar, vou fazer, e eles nem sabem que eu saí, que eu não saí. É uma coisa, sabe? Isso eu acho horrível. Entendi, entendi. Bom, deixa eu te fazer umas perguntinhas que os meus alunos colocaram lá. Não tem muita coisa, não. Hum, Eu vou dar uma resumida aqui. Teve um aluno que perguntou o seguinte: é porque é o seguinte, a gente está trabalhando o que é a tradução simultânea, tradução consecutiva, sussurrada, essa coisa toda. Então, alguns estão focando em alguns tipos específicos, mas você pode generalizar para o que você fazia, né? Que você fazia mais consecutiva, um pouco de simultânea, como você disse, né? Porque dependendo da situação, né? Ele está perguntando aqui. e no caso, eu nem sabia que vocês chamavam de sussurrada. A sussurrada é aquela que você fica do lado da pessoa falando e tal, né? Isso eu fiz para menor de idade da justiça, não sei o quê. Isso Uhum. também fiz. Tá, bom, então melhor ainda, porque ele está perguntando, são duas perguntas numa só. A primeira é a seguinte: sobre interpretação simultânea, mas isso vale para qualquer uma, tá? Já ocorreu de surgir um trabalho de última hora e a pessoa possuía um sotaque super difícil de entender? E qual foi o mais difícil de compreender até o momento? Sim, claro, aconteceu mesmo, né? Os sotaques é como eu estou te falando, essa coisa do português, né? Português de Portugal, dependendo do lugar de Portugal, tinha sotaque, sim, difícil de entender. Difícil de entender, ou da Ilha da Madeira, dificílimo de entender. O que eu fazia, eu pedia para a pessoa falar de novo. Eu Entendi. pedia tranquilamente, tranquilamente. E eu dizia, no caso, para o médico ou para o policial, para quem fosse que tivesse, eu falava assim: eu vou pedir para falar de novo, porque não está claro. Eu não sei se está Uhum. claro o que a pessoa falou. Aí eu dizia assim: pode falar de novo para mim? E aí a pessoa falava, eu jogava de volta, eu falava: você está me dizendo isso assim, 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 para checar. Uhum. Eu jogava de volta em português para a pessoa, e aí, então, eu passava para o inglês. Mas eu não escondia que se estava difícil ou se não tinha entendido, não. Eu deixava Entendi. claro. Porque depois, se dá uma roubada, entendeu? Um problema sério, sabe-se lá o quê, sabe? Quem é que foi a responsável? Eu é que fui. Entendi. Pelo menos eu vejo assim.
Tá, e entre os clientes, eu até, não é uma pergunta dele, mas acho que a maior parte são britânicos, né? Tinha clientes que, por exemplo, médicos ou policiais que eram de outra nacionalidade, ou com sotaques britânicos que eram difíceis de você entender. Você chegou a ter problema com isso? Dificuldade, assim? Sim, tinha de outras nacionalidades falando inglês, médicos indianos, Uhum, médicos, sabe? Isso tem muito, né? Enfermeiras, ou então de algum país da África que fala inglês, uhum. mas dificuldade de entendê-los, não. Não Não, né? tive, não. Não, Tranquilo. porque aí tem basicamente também a coisa do jargão, né? Tá, E quando você domina o jargão, você está por dentro ali do glossário, você entende. E eu, cá para nós, também tenho um ouvido muito bom, então dava para entender. tá. E ele, para terminar com ele aqui, qual foi o mais difícil de compreender? Ilha da Madeira, né? É, Tá. Bom, beleza. Tem uma outra menina que ela perguntou, essa daqui não vai ter, você não precisa responder, porque ela perguntou qual dos tipos de interpretação é mais rentável, consecutiva, simultânea, sussurrada, mas você já deu o valor, mais ou menos. Agora, em agência, eu acho que não tem mais rentável. Agora, se você trabalha numa instituição, vamos supor, na ONU, uhum, né? Você faz tradução simultânea, é um super trabalho, você ganha super bem, paga super bem, entendi. entendeu? E ela até pergunta uma coisa interessante, qual é a parte mais difícil de interpretar? Você saberia dizer qual é a parte mais difícil na interpretação? Como assim? Parte de quê? Ela deixou a coisa meio no ar, mas pelo que eu estou entendendo, é assim: o que é mais difícil na tarefa de interpretação? Tá tão vago, né? Está um pouquinho vago, mas não, eu acho que eu entendi. Assim, seria, eu estou chutando, mas seria o vocabulário, seria o sotaque, seria a dificuldade de colocar na outra língua. Tem alguma parte desse trabalho de interpretação que você classificaria como mais difícil? O mais difícil, eu acho que é você. Quando você trabalha freelancer para uma agência, né? Como eu trabalhei, é você chegar no teu compromisso e se situar, saber o que está acontecendo aqui, sabe? Porque a agência não te disse, você não teve esse briefing. E se o médico não falar com você, se você não tiver esse briefing antes da consulta, você vai ter que meio que tentar descobrir o que está acontecendo aqui, o que está, onde é que eu estou, o que está rolando, né? Isso eu Contextualização, né? acho exatamente, isso que eu acho que é o mais difícil. Uhum. Você conseguir perceber o que está rolando, né? Se não te disseram nada, ou se disseram muito pouco, que às vezes tem essa coisa também, te dizem muito pouco por razões de privacidade ou sei lá de quê, Uhum. e você ter que se situar, falar assim, meu Deus do céu, o que é que está se passando aqui? Que consulta é essa? Às vezes você pega também um bonde andando, que já não é a primeira consulta, é uma sessão de terapia que já está, sei lá, no meio, ou que está terminando, e que antes disso foram não sei quantos outros intérpretes, e aquele terapeuta está de saco cheio, diz assim, não, outro intérprete, isso é muito ruim, isso não funciona, e fala, isso não funciona, isso é um horror. Aí, tem razão, doutor, é verdade, tem toda razão, também não é bom para mim, não, e tal, e não sei o quê. E a pessoa ali, porque é muito complicado, né, você fazer um atendimento mudando o intérprete.
a cada semana, vamos supor que são, geralmente, né, aqui a terapia behaviorista, eles fazem 6 sessões, né? Você mudar o intérprete, um para cada uma das sessões, ou sei lá, a cada 2 sessões você muda o intérprete, isso é muito ruim, Uhum, né? Até porque aquela pessoa que está ali, o cliente, o paciente, no caso, ele está se abrindo, né? É um processo, ele está ganhando confiança, ele está falando coisas ali para o terapeuta e vem um outro intérprete que vai, de novo, tá sabendo, participando daquilo. É muito difícil para a pessoa, uhum. eu acho, sabe? Acho que é quase Isso, desrespeitoso. isso corrobora um pouco o que você estava falando. As agências não estão nem aí de fazer essa preparação e nem de te contextualizar, de te brifar. Quer dizer, Não, se você se interessar, você vai fazer um bom trabalho, ou melhor do que poderia fazer. Se não, dane-se, né? é. Bom, tem uma outra perguntinha aqui. O que fazer se na hora você não entendeu o que foi dito ou se você perder algum trecho? Você já falou isso com a pessoa que você falou que não entendia, pedia para repetir e tal. Dá pânico na hora de, pô, perdi, o que ela falou mesmo? Tem, tem alguma coisa sobre isso? Eu peço para repetir. Se eu perdi, eu peço para repetir. Uhum, Entendeu? Não tem orgulho, não tem essa de eu sou infalível, de jeito nenhum. Eu estou aqui para te prestar um serviço, né? Da melhor maneira possível. E todo mundo tem que estar entendendo todo mundo. Então, se você pode, por favor, repetir, e aí a pessoa repete, seja o paciente ou o médico, o policial, o juiz, quem for. uhum. Quando repete, eu repito de volta, Sim, sim, para verificar. para checar. Uhum. Sempre, sempre jogo de volta. Falei, então é isso, assim, assim, assim? É. Ou então, não, porque de acordo com não sei o quê, não sei o que lá. Ah, então tá bom, então é isso assim, assado. Ah, sim, então tá bom. Aí dizia para a pessoa, entendeu? Mas pedia, claro, pedia para repetir. Tá. E tentar segurar, porque dá um pânico, sim. Dá um medo mesmo. Aquela coisa, meu Deus do céu, e agora? Perdi, né? Ai, caceta. E agora, o que que eu faço? Como é que vai ser? Né? Segurar, manter a cara de paisagem, né? E a cara de paisagem, eu tenho que falar da cara de paisagem. A cara de paisagem é um negócio maravilhoso que eu desenvolvi, eu aperfeiçoei. O inglês já tem mesmo essa coisa de fazer cara de paisagem, né? Mas você manter a cara de paisagem quando a pessoa está dizendo assim, não, porque aí vinha o trem do metrô, eu olhei e eu fui me jogar, mas aí uma pessoa me segurou. Manter minha fisionomia inalterada, traduzindo isso para o inglês, passando para o inglês, para a pessoa, para o terapeuta, com a minha fisionomia cara de paisagem, sem levantar uma sobrancelha, sem engasgar um minuto, nada. Mas isso nesse caso não é nem brincadeira, que você não pode passar aquilo que a tua reação àquilo, você tem que Não, ser imparcial, né? exatamente. Tá. Tem duas aqui que eu acho que você já respondeu, mas só para eu citar, que ela pergunta como é que você iniciou sua carreira de interpretação, e se você já falou, você estava Tá. procurando alguma coisa para fazer. E ela estava. A Uma outra, coisa para sobreviver, aí descobri que não dava para sobreviver nem assim. nem assim, tá certo, tá Horror. certo. E a última aqui é o seguinte: qual é o ritmo de trabalho em relação à interpretação? Você já meio que respondeu, mas, em princípio, quantos trabalhos você recebesse por dia, você faria, né? Porque, na verdade, isso também é um negócio muito esquisito. Você não recebe o trabalho, você que pega o trabalho, eles botam lá no computador, Ah, tem um entendi. site, né, em que aparecem
os trabalhos na tua língua, enfim. E aí você aceita, você clica dizendo que você está interessada. E eles podem simplesmente dizer, não, já tem, já pegaram esse, e aí você não consegue, entendeu? Qual foi o ritmo assim mais pesado que você teve por dia? Você não consegue manter um ritmo, digamos, fazer todo dia 3 ou 4 traduções, não rola isso. Primeiro porque é português, né? Não tem tanto assim por dia, tanto trabalho assim por dia. Então você não consegue, como tem essa disputa, né, com sei lá quantos outros intérpretes da base de dados deles, você. Mas olha, na época que eu estava trabalhando mais alucinadamente e desesperadamente, tentando, não, eu vou viver só disso, e descobrindo que não dava mesmo, que só dá como complemento, eu fazia 3, né? De manhã, de tarde e fim da tarde, Uhum. quase começo da noite, porque tudo exige deslocamento, né? Não Entendi. eram todos no mesmo lugar, não eram todos próximos, tinha que pegar transporte público, tinha que ir de um lugar para o outro, numa cidade como Londres, que o transporte público funciona, mas você tem trânsito, tem toda espécie de coisa, então, mas foi assim, 3 por dia. Tá, tá. Olha, eu acho que já deu, não vou mais tomar teu tempo, porque aí já é tarde. E assim que eu tiver mais algum comentário dos alunos e tal, uma perguntinha, eu jogo para você, a gente de repente grava mais uma coisa lá. Tá bom. Eu queria te agradecer muito, 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 muito pelo teu Agradeço, tempo. agradeço as perguntas também deles, estou à disposição. Eu acho porque é legal, assim, uma coisa é eu apresentar as coisas para eles, um ponto de vista assim teórico e tal, ou mostrar vídeo de alguma coisa acontecendo. Outra coisa é conversar com a pessoa que trabalha com aquilo, né? Então, contar experiências, contar causos, né? Que isso eu acho que É. é interessante. Então, Lu, brigadão, valeu mesmo. A gente vai mantendo contato para um próximo. Eu não falei, mas uma coisa que existe, eu não sei se aí no Brasil existe também, que pé é isso. Aqui existe muito o intérprete por telefone. Ah, é? Não sabia disso não. Como é que funciona? Por telefone. É, você tem um código da agência e tal, e aí, quando tem a necessidade de um intérprete de português por telefone, eles ligam. E naquele horário você tem que estar disponível para fazer por telefone. Uhum. Então, isso acontece muito, por exemplo, vamos supor, agora, chegada dos afegãos aqui, né? As equipes de socorro e primeiros socorros que estão no aeroporto, Cruz Vermelha, etc., se precisam de um intérprete que fale afegão, eles vão ligar lá do aeroporto para a agência, e a agência bota na linha o intérprete de afegão que vai, no viva voz, conversar com a pessoa e Uhum. vai traduzindo. Ele vai primeiro ouvir a pessoa e vai passar para que fez a ligação e assim vai, por telefone. Ah, Aqui tem interessante, muito, tem interessante. muito, tem muito. Você chegou a trabalhar com isso também? De telefone, não, eu estou cadastrada, mas não. Porque não coincide, entendeu? De repente eu tenho medo Entendi, deles me ligarem numa hora que eu não esteja disponível, e aí é um horror, né? entendi. E uma pessoa estava me falando que com a pandemia, principalmente, que também tem algumas interpretações que são feitas assim, por videoconferência. Isso você sabe se tem por aí também? Deve ter, deve ter. Mas Você não não conhece sei, eu especificamente, acho, então. eu acho que deve ter mais é por telefone mesmo do que por Zoom. Entendi, entendi.
Especialmente porque não está tendo atendimento, não está tendo consulta Ah, em, tá, em pessoa aqui, entendeu? Você telefona e aí é tudo por telefone. tá, Então, deve ser com intérprete por telefone também. entendi. Luciano, olha, brigadão, valeu Eu que mesmo, te agradeço, muito obrigada também. Boa sorte para adorei. você e seus alunos. Aí depois eles deixam um comentário lá no vídeo. Quando eu fizer o upload, eu te aviso. Tá bom, muito Tá bom? obrigada. Eu que te agradeço. Brigadão. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.